Vamos falar de outra coisa que acho que também vale reflexão para nós brasileiros. Ontem teve uma votação lá na região, numa província lá na Argentina, e o partido do Milei perdeu. E perdeu com força. O partido do Milei é aquele roxinho. Ficou com 34%. E o azul é o da Cristina Kirchner, né? Os peronistas. A Margareth Meloni fala assim, ó. Derrota esmagadora para Milei. Nas eleições legislativas de Buenos Aires hoje, o peronismo arrasou com 47% dos votos, enquanto a Liberdade Avança ficou com 34%, uma derrota significativa que abala o governo e ameaça as nacionais de outubro. Com isso, Kicillof fortalecido, né? Milei em crise. Aí você fala, mas será que realmente foi uma derrota dessa forma? Eu não falo espanhol, mas uma parte de vocês também não fala, mas acho que vai dar para entender o que o Milei tá falando aqui, ó. Hay que ser claro, es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Se quer sair do buraco, tem que entregar resultado. Isso aí, autocrítica. Importante, Milei. Pensar porque perdeu, né? Ali eu tive uma clara derrota. Aqui já é um comentário, inclusive, né? Sebastião Pareja. Temos que fazer uma autocrítica. Tentar entender, né? Corrigir, né? Parar de tapar o sol com a peneira. Aí o Fernando Urich até comenta, né? Que é 13 pontos de distância entre os partidos. 13 pontos de diferença é uma surra eleitoral. O kirchnerismo, com todos os seus problemas, evidentemente fez algo certo. Evidentemente fez algo certo. Aí eu fui ver algumas análises, né? Acho que, primeiro, o escândalo de corrupção envolvendo Karina, com os áudios vazados ligando a irmã dele, que é chefe de gabinete, a supostas propinas de até 3%. Isso realmente tá rolando. Engraçado que isso daria uns $28 mil por mês, comprado no Brasil seria uma piada. 2. Atingiu a meseta de crescimento, aí vem recessão, desemprego, crescente desvalorização do peso, acima de 1.400 por dólar, intervenção no câmbio, queda real nos salários, isso acho que pesa muito, que gerou descontentamento generalizado, especialmente de classe médias e baixas e aposentados, cortes em gastos sociais, muito corte de gasto, e talvez até um certo tom de desprezo por incapacitados. Teve umas medidas do Milei aí, inclusive pessoas com doenças sérias que não tiveram mais atendimento do Estado. Perdas recentes, como a anulação de vetos presidenciais, deixaram a imagem de fragilidade no governo dele e hoje foi a queda no core eleitoral, 65% de participação, indicando uma desmobilização de apoiadores de Milei. É pra vocês verem notícia dos últimos dias, né? Isso aqui pouco se comentou nas boas da direita, porque Milei de direita, né? Então o pessoal vai para debaixo do tapete. Não, comentei porque isso aqui, sei lá, não conectava nada com o Brasil. Eu não sou fã do Milei, então tô nem pra ele. Escândalo de corrupção envolve Milei. O Fernando Urich abordou isso no canal dele, porque o Fernando Urich é da área da economia, o liberal, né? Com o Milei como um grande nome liberal, libertário, né? Tá sendo aí motivo de questionamentos. O Urich, inclusive, é sócio do Leandro Ruschel. Então, é um cara verdadeiramente de direita. Não é uma crítica que o Milei tá recebendo pela esquerda. Tesouro da Argentina anuncia intervenção no câmbio para estabilizar peso após denúncias sobre irmã de Milei. E realmente teve isso. Né? Tiveram que intervir pesadamente. As reservas baixaram de forma considerável. A Argentina já teve que recorrer ao FMI um tempo atrás. O governo toma medida após moeda desvalorizar e rendimentos de títulos soberanos caírem. Tentativa é evitar aprofundamento da crise, gerado pelo suposto envolvimento de Karina Milei com propina. A Rafael comenta, na Argentina vem de sempre, otimismo, recebe dólar, vê alguma bosta e se enterra de novo. Entenda porque o ultraliberal Milei decidiu intervir no câmbio argentino. O governo vinha levando taxa de juros de referência do país em tentativa de conter a alta do dólar, mas a estratégia não se mostrou suficiente, ou seja, estava aumentando a Selic. Aumenta. Eu tenho minhas críticas a isso, né? Acho que você resolver toda a economia só aumentando, diminuindo taxa de juros, eu não acho que esse é o caminho que vai levar a algum lugar. Mas tudo bem. E aí você vê que já estamos nesse ponto aqui, né? Milei abandonou o perfil liberal e mostrou sua fase esotérica de jornalista. Pronto, agora o Milei não é mais liberal. Distorceram Adam Smith. Oh, minha Nossa Senhora. Eu trago tudo isso daqui, gente, pra colocar na mesa que, será, velho, que o problema do Milei não gira em torno exatamente da agenda liberal maluca dele. Que eu acho que, por onde ela passou, normalmente ela não traz um resultado que a população sente no bolso. Indicadores macroeconômicos, beleza, PIB, controle da inflação, etc. Realmente você tem que resolver, de preferência tá crescendo. O Milei conseguiu fazer isso em parte, mas a que custo? E tem alguns eventos do Milei que eu acho que são curiosos, que às vezes as pessoas não param para refletir. Quer um exemplo? Milei foi no Fórum Econômico Mundial, foi aplaudido. Você não acha isso estranho? Como é que Milei vai lá, faz um discurso e é aplaudido? Na época, o Valor Econômico, que é do Grupo Globo, pontuou que o aplauso foi porque a turma lá do Fórum Econômico Mundial achou isso muito interessante. Como um cara que promete cortar benefícios do povo conseguiu ser votado de forma tão expressiva. Você tem meio que uma chave do sucesso. Nem imagina você conseguir replicar Mileis por aí. O povo tendo perda salarial, perdendo benefício e tudo mais, e o povo votando. Eu espero que o Milei dê certo. Porque assim, Milei dando errado, isso não tem como desfazer. Como teve muita gente lá atrás que apoiou o Milei, e a gente tem que se colocar na pele do afegão médio, o afegão médio, ele não vai se aprofundar na política. Então ele sempre vai ter aquela visão seguinte, ó, se tal país a coisa tá indo bem, e aquele cara é de direita, olha, a direita é um caminho bom. Se tal país com a direita dando errado, olha, a direita é um caminho ruim. Então eu realmente torço pro Milei dar certo. Eu não acho que vai dar.
Sempre foi minha percepção. É uma situação complicada, a situação da Argentina, mas... Enfim, né? Essas coisas que aconteceram. Aí teve outro caso, aquela parada da criptomoeda. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso na época, mas o Milei, ele ajudou a divulgar um esquema de pirâmide de criptomoeda. Ele até depois correu pra pagar o tweet, aí botou uns pano quente. Teve uma galera que perdeu muito dinheiro. Isso não é um posicionamento de presidente. Se fosse no Brasil, na época que eu comentei em vídeo, eu até falei o seguinte, né? Gente, sejam honestos, se fosse o Lula fazendo isso daqui, uma pirâmide, o povo perdendo dinheiro, como vocês reagiriam? Eu acho que a gente tem que refletir, sabe? As pessoas que nós apoiamos, tentar entender um pouquinho por quê. O Bolsonaro, cara, esse daí eu acho que já se provou ao longo das décadas que tem a cabeça e principalmente o coração do lugar certo. Aí mais uma postagem do Olavo, que eu acho que serve aí pra direita fazer a autocrítica, que o Milei tá propondo aos argentinos. Ele fala assim, ó: o pensamento liberal conservador já existiu no Brasil. O Olavo fala isso em 2013. Os nomes Joaquim Nabuco, Camilo de Oliveira Torres, Leonel França, Gustavo Corsão, Paulo Mercadante e tantos outros bastam para aprová-lo. Algum de vocês conhece essas pessoas? De nome só. Dos que conhecem por nome, algum de vocês já leram algo dessas pessoas? Será que o mundo nasceu ontem? Será que não deveria ter, inclusive, uma busca, né, uma tentativa de entender de onde vem o pensamento, a origem das ideias que giram em torno da direita no momento atual? Eu estou em busca de tentar compreender mais um pouco o passado. Um dia eu vou entender, mas estou buscando. Hoje existe apenas uma opinião conservadora muito chinfrim, cujo alcance intelectual não vai além do puro jornalismo. Para ser um pensador, é preciso mais do que falar mal da esquerda. Por isso que, assim, tem gente que às vezes eu vejo uns comentários que eu sei que o pessoal faz me elogiando. Fala assim, não, sei lá. Às vezes o cara quer me comparar ao Olavo de Carvalho. Fala, obrigado pelo elogio, mas, gente, não cabe. Eu conheço o tamanho de minha insignificância. Eu sei falar mal da esquerda, eu sei desmentir o que sai na imprensa, mas você dá o próximo passo, chegando ao ponto realmente de pensador. Calma, entende o tamanho da tua insignificância. Eu acho que eu sei o tamanho da minha. É preciso um sério esforço de compreensão da realidade, um enfrentamento com as questões maiores da alta cultura e não só com as polêmicas locais do dia a dia. Os últimos pensadores liberais conservadores que restam são João Oliveira de Meira Pena, Antônio Paim, quase centenários, e Ricardo Vélez Rodrigues, que é venezuelano. E olha que curioso. Semana passada, eu trouxe um recorte do Nildo Orix no Três Irmãos, que o Nildo Orix leu o Olavo, fez uma análise honesta, um recorte que eu trouxe que é de quase 6 minutos, e ele fala, quando eu li o Olavo, eu vi, eu posso discordar desse cara, eu posso ter 1000 opiniões sobre esse cara, mas esse cara estudou. Esse cara tá falando com embasamento. E eu consegui ver para que... Eu já vi esse pensamento em algum lugar. O Nildo Orix é um professor de esquerda, mas que ele não só lê livro de esquerda. Ele falou, eu li o Mises, eu li o Hayek, eu li o Adam Smith. Ele falou, quando eu li a obra do Olavo, ele leu, ele falou, eu consegui ver traços das ideias do Antônio Paim, do Vélez Rodrigues. Ele não falou do Meira Pena, ele falou de outra pessoa. Ele falou do Paulo Mercadante. Então você vê, às vezes uma pessoa que tá na esquerda, às vezes não, isso é muito raro, mas existe uma pessoa na esquerda nesse país que às vezes tem mais conhecimento das pessoas da direita que a própria direita deveria ter e não tem. E aí se quer se criar um movimento robusto. Deixa eu voltar pro tema anterior, né? A gente cobra muito de Bolsonaro. Bolsonaro vai lá, resolva tudo, Bolsonaro, sozinho, vá lá, você não é o bravo, você não é o mito. Será que se Bolsonaro tivesse aliados com um pouco mais de, sabe, de conhecimento? Olha que sobre as picuinhas locais, que é o que eu tô falando, é conhecer a própria história da perseguição da direita, tem muita gente que não conhece. Na boa, acho que se eu pegar muita gente que começa a sabatinar, o povo passa batido. A própria história da perseguição da direita, nossos parlamentares, políticos, representantes não conhecem. Imagine um amplo conhecimento realmente sólido, pra gente conseguir entender o país com suas nuances. Porque, gente, veja só, o que é que normalmente arrasta? Além do exemplo, são ideias. E a forma como essa ideia é vendida. Se você vai pra uma entrevista, pra qualquer lugar, você só fala platitude não conquista. Vê quando o cara coloca assim, umas ideias mais organizadas, traz aquela polêmica. Eu tenho certeza, sem querer ser arrogante, que quando eu vou em qualquer um desses locais, eu acho que isso inclusive abriu pra mim algumas portas fora da bolha da direita, quando eu vou e conto algumas histórias que foram lá pros dossiês históricos, por ser um negócio que não é comum, por ser incomum, e o cara, caraca, velho, olha como esse menino tá conectando vários fatos. Isso chama atenção, isso meio que conquista, abre portas. A importância da galera ter algum tipo de informação exatamente é essa, pra na hora de falar, encantar. Esse encanto carrega. O Olavo é a prova viva disso. Ele mesmo dizia, eu posso morrer feliz, porque acho que eu nunca vi nenhum filósofo realmente ser reconhecido em vida. Ser tão reconhecido, inclusive, por tantas pessoas diferentes. Mas é isso, né? Não creio que aqueles se aproveitaram do sucesso de Bolsonaro para se eleger estejam preparados para lidar com essa ameaça. Não é grande parte das nossas críticas, que nossos deputados parlamentares ficam só de lacração na rede social, dando mitadinha, comentando postagem, fazendo vídeo, que isso o próprio povo pode fazer. Eu acho que a população quer um pouco a mais. Mas enfim, posso ter até um diálogo polêmico com esses pensadores, com eles e com mais ninguém neste Brasil. Não há também nenhum pensador de esquerda neste país, é verdade, apenas palpiteiros, marqueteiros e agentes de influência. Mas a esquerda continua importando e publicando o pensamento esquerdista internacional, superlota as livrarias com Zizeks, Wallersteins, Mesaros e tutti quanti, ocupando, portanto, um espaço na vida intelectual nacional com material importado. O pessoal conservador não faz nem isso. O máximo que eu faço é trazer alguns exemplos de fora. O máximo que eu faço é trazer, sei lá, o Project 2025, que já é um negócio mais
plano político de colocar em prática, é um projeto de país dele, não é nenhuma discussão realmente de sei lá, temas assim, muito maiores. Às vezes descola um pouquinho do local. Veja, nossa autocrítica, sabe olhar onde que a gente quer chegar, qual o movimento da direita que o pessoal quer construir. O déficit de livros conservadores no nosso mercado editorial não está abaixo de 10 mil títulos. Se os pretendentes a pensadores conservadores passassem o dia traduzindo em vez de nos brindar com suas lindas opiniões, estariam fazendo alguma coisa. Ainda mais com só aquelas opiniões, né? Comissões não servem de nada. Ah, meu Deus. Na verdade, não podem fazê-lo porque não acompanham nem o pensamento conservador no mundo. Eu adapto isso aqui 2013, 12 anos atrás. As pessoas sequer conseguem entender que a política do Trump é diametralmente oposta à política do Milley. O Trump tem muito mais proximidade com o Orbán, com o Bukele, a Meloni. O Milley é o mais de frente de todos. Eu só acho que só tá na direita porque ele não é petista, ele não é comunista. Enfim, do jeito que a coisa está hoje em dia, não merece nem ser detestados. De Gaulle dizia, pode-se detestar Hitler e Stalin. Não se pode detestar o nada. Passamos 12 anos. 12 anos. Iremos passar mais 12. Chegará 2037. A gente sempre tem que resolver o problema do dia. Mas o problema do dia uma hora passa, porque o dia termina. E o problema de longo prazo, ele sempre vai estar aí. A gente tem que se mover em ambos os lados ao mesmo tempo, né? A direita brasileira que tá aí deixou o tempo todo tudo nas costas de Bolsonaro. E o máximo que faz na parte do tempo, as pessoas com influência, poder, é reclamar. O povão não. O povão, na maior parte do tempo, a partir do Zap em especial, sempre tiveram aí firme e forte. E só para terminar, mais duas do Olavo. O típico liberal conservador brasileiro leu que a economia socialista não funciona e que os comunistas mataram 100 milhões de pessoas. E pronto. Já sabe do marxismo tudo, o que precisa saber, não é mesmo? Depois parem para ver os debates que pessoas da direita tiveram com o Jones Manuel. Aí vocês vão entender esse tweet do Olavo. A surra que as pessoas tomaram. Foram lá achando que ia pegar e ia dar 2 gritinhos enquanto a